Bem, na verdade eu tô aqui para falar um pouco sobre ciência e religião, mais em relação à física, né? Justamente por ser físico e por ter muitas situações de discussão sempre, né? Quando você está numa mesa de bar ou quando você está conversando com, às vezes com alunos mesmo, ou com, sei lá, num bar mesmo, né? Sempre tem as pessoas que são religiosas, acreditam em Deus, né? Independente se eu acredito ou não, mas há sempre uma discussão, né? Sempre pega aquele cara das exatas, que é ou de matemática, ou um engenheiro, um físico, e geralmente questionam essa pessoa sobre a crença dele em Deus ou não e tentam, de certa forma, quando descobrem que o cara é ateu, por exemplo, é interessante porque a maioria das pessoas começam a dar testemunhos, né? E como se fosse, sei lá, convencer a pessoa de alguma maneira que Deus existe ou que ou alguma religião é melhor ou não, ou não é melhor, não importa. A questão é que as pessoas quando pegam geralmente uma pessoa que não acredita em Deus, elas já perguntam por que você não acredita em Deus, né? Não há um certo respeito, vamos colocar assim, né? Porque se a pessoa diz, eu acredito em Deus, e se um ateu chegar e perguntar, por que você acredita em Deus? Deus não existe. Aí o que vai acontecer? Esse cara vai ser taxado de um cara, pô, mal educado, um cara ridículo, que fica criticando a religião dos outros. Mas quando o cara diz que é ateu, todo mundo começa a dar testemunho, as pessoas começam a questionar, e geralmente os religiosos se entreolham e ficam dizendo, tipo, vai é pecado, vai pro inferno, não vai, não importa. Né? Então, na verdade, só para tentar botar o meu pensamento em relação a isso, né? Eu acho que é o seguinte, religião e ciência, elas caminham em direções completamente diferentes, né? A ciência trabalha com o que ela acha que são fatos e que são prováveis e que simplesmente a ciência está procurando leis, matemáticas ou não, né, para mostrar um determinado fenômeno, né, ou descrever um determinado movimento, né, que seja inclusive cíclico, como foi a descoberta, né, a descrição dos movimentos dos planetas, até desde Isaac Newton, desde lá dos gregos, vem essa tentativa. Então a ciência procura, na verdade, leis, né? Leis que expliquem e descrevam esses movimentos, esses fenômenos. A religião não é por aí. A religião ela simplesmente é questão de fé. Né? Como o cientista também tem fé. Mas é um outro caminho. Né? O religioso, quem acredita em algo, né, basta ter fé. Não precisa provar nada. Ele simplesmente ele teve uma experiência, ok, ele sentiu a presença ou não de Deus, mas teve uma experiência. Né? E essa experiência já basta. Não precisa ninguém provar nada, não precisa ninguém falar nada. Se ele acredita em Deus, acabou, acredita em Deus. Né? Nada vai fazer a cabeça dele mudar. Da mesma forma que uma pessoa que não acredita em religião, um cientista que não acredita em religião, não quer dizer que seja cientista ou seja físico ou engenheiro não vai acreditar, ele acredita simplesmente, a crença dele é justamente lá na ciência que ele faz, nas coisas que ele procura, nas leis que ele procura, né? Então, essa é, eu acho que é a grande diferença, né, entre os dois. Então, quem acredita em algo, basta fé. Não precisa mais nada, né? Quem não acredita, acabou, não acredita. Não tem motivo para ele não ele tem vários motivos para não acreditar, né? De repente não é suficiente para ele as explicações. De repente ele acha que o que é ser divino, né, o que é ser transcendental seria uma coisa maior do que isso que dizem para ele, o que falam o tempo todo para ele, né? Agora, é interessante porque existe essa briga, né, entre os dois, se você for colocar assim como briga, não quer dizer que seja briga,
Mas é interessante porque, por exemplo, há muita intolerância em relação às pessoas que não creem em Deus, né? Ou que não têm religião. E geralmente os cientistas, né, são muito massacrados pelo pessoal que acredita, né? Ah, porque ele é cético, porque ele estudou muito. Não tem nada a ver isso. Eu conheço várias pessoas, existem vários físicos, cientistas na história da humanidade que acreditavam piamente em Deus. O próprio Albert Einstein, ele acreditava em algo, né? Não sei se era em Deus especificamente, mas acreditava em algo. Conheço muitos físicos que acreditam em algo. E também fazem lá a sua física, fazem lá a sua ciência. A questão é fé. Basta ter fé, né? Já tem a música que diz aí. Então, tem que ter fé. Agora, é engraçado porque, por exemplo, existem algumas pessoas, por exemplo, tem um pessoal do espiritismo que eu vejo muito aí, usa muito a física. Quer pegar, tem livros que querem usar mecânica quântica para provar que um espírito existe ou que fenômenos sobrenaturais existem, né? Aí é interessante porque essas pessoas que não que são criticadas por ser muito céticas e usar as exatas, né, na sua vida, de repente pegam essas pessoas para dizer, ó, estamos usando lá mecânica quântica, estamos usando cientistas para provar que alguma coisa existe, mas não precisa provar nada. Não precisa provar nada. A prova está dentro de cada um. É essa a questão. Se você quer provar alguma coisa, eu já vejo dúvida em você. Você não tem que provar nada. Então, se você acredita, acredita, acabou. Ninguém vai te dizer, da mesma forma que nenhum cientista vai provar a você que Deus não existe. E da mesma forma, você nunca vai provar que Deus existe. Então, é uma questão de fé. Então, eu vim mais numa de... Alguns amigos conversam sobre isso, né? E tem sempre essa dúvida em relação ao que eu penso, ou o que você acha que é ciência, o que você acha que é religião. Então, eu acho que é por aí, né? Caminhos diferentes, não tem que ligar uma com a outra, não tem nada a ver, tá? Tem muitos religiosos, foram cientistas também. Existem muitas leis na física, por exemplo, que foram por religiosos, por bispos da igreja, né? Então, simplesmente, cada um na sua e respeitando, só isso, né? O ateu ou o agnóstico respeita bem o religioso respeita o ateu e acabou, sem dar testemunho, sem dar nada. Você não, é assim, tem que ser assim a conversa. Ah, você acredita em Deus? Eu acredito. Ah, qual é a sua religião? Ah, tal religião. E você? Não, não acredito. Ah, não. Acabou. Se for abrir para conversa, é diferente. Para o debate, é diferente, né? Mas enquanto não há debate, não há espaço para debate, acabou. Conversa acaba ali. A partir do momento que há espaço para debate, aí a coisa muda. Aí cada um vai pôr suas ideias. Por que acredita, por que não acredita. É diferente, tá? Na verdade é só isso nesse vídeo que é pequeno. Valeu.